Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Muito boa tarde a todos. Vamos dar início ao programa Ciência e Saúde. O assunto de hoje será depressão. E para falarmos de depressão, convidamos aqui a doutora Lícia Pinheiro. A doutora Lícia Pinheiro é formada em Psicologia e mestrado em Psicologia Social das Organizações. Muito bom dia. Bom dia, Rosânia. Bom dia, ouvintes. Doutora, vamos começar então na definição de depressão. O que seria então a definição? A depressão, assim, de modo geral, ela varia muito, primeiro, de indivíduo para indivíduo, de pessoa para pessoa, do momento em que cada um está. E ela também varia entre uma depressão mais leve, uma depressão moderada e severa. Então, o que eu quero dizer com isso é que o conceito, vamos dizer, até o diagnóstico de depressão, ele precisa ser feito de maneira bem cuidadosa, porque se eu disser para você aqui só, é uma tristeza, eu vou estar sendo superficial, né? Mas na hora que avalia o conteúdo que a pessoa traz, ou o que levou a essa tristeza, então aí nós começamos a ter um outro quadro de depressão. Mas de qualquer forma, para que o ouvinte também tenha algumas pistas, né, desse estado depressivo, vamos pensar o seguinte: uma pessoa que esteja num estado, por exemplo, de melancolia. Então veja, melancolia já é uma tristeza bem mais profunda. Exatamente. Então o estado de, por exemplo, a pessoa sem esperança. Então, desencorajada, né, com falta de motivação, uma redução da motivação para fazer alguma coisa. Baixa autoestima, mas assim, profunda, né, uma baixa autoestima bem mais severa. Sentimentos de culpa. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um nível de autoavaliação, muitas vezes severo, Rosânia, pode ser uma chave que acione um estado de depressão. Então, ela tem, por exemplo, ela vai executar uma tarefa e enquanto uma outra pessoa executa essa tarefa e tem um desempenho e se autoavalia de uma maneira mais, vamos dizer, tranquila, enfim, ou mesmo que não tenha atingido lá os objetivos da tarefa, mas teve uma autoavaliação, teve uma autoavaliação razoável, a pessoa que tem mais, vamos dizer, essa personalidade depressiva ou essa predisposição, ela vai ter uma autoavaliação muito mais severa do desempenho da tarefa dela. Então você já vê aí que tem diferenças, vamos dizer, entre uma pessoa e outra dentro da própria autoavaliação. Como é que podemos identificar, então, como que uma pessoa está entrando em depressão? Um colega nosso, um parente, um companheiro, quais sintomas que definem? Então, seria esses que a doutora disse anteriormente? Sim, tem esses e, por exemplo, a pessoa ela tem um pessimismo, né? A pessoa em depressão, ela tem um julgamento, ela olha o mundo à volta de uma maneira extremamente negativa. Vamos dizer assim, em outras palavras, a pessoa, o transtorno depressivo, a personalidade depressiva, ela tem uma cognição, ela tem um pensamento mais negativo. Por isso que essa autoavaliação dela é severa. E em função dessa autoavaliação severa, lógico que reduz a motivação de fazer alguma tarefa. É lógico que às vezes entra num estado de melancolia, tristeza. Percebe que é um quadro, assim, é um mapa que uma coisa às vezes vai levando a outra, é um efeito cascata, vamos dizer. Doutora, então, por exemplo, há pessoas que têm esse padrão. Que a gente convive que tem esse padrão. Sim. Eu posso aferir que uma pessoa com este padrão, ela tem mais probabilidade de entrar em depressão do que uma outra pessoa, no caso, que seria mais positiva? Sim, há pessoas que têm mais essa tendência e outras não, sim, sem dúvida. Por exemplo, há pessoas que lidam melhor com as situações e em função disso não tem essa predisposição. Há pessoas porque assim, há duas diferenças. Uma, a depressão, ela vem de um fator externo, né, o psicológico, e o outro de um fator interno, fisiológico. A maioria das pessoas que têm depressão, elas estão enquadradas dentro desse fator externo. Elas são acometidas de depressão em função desses fatores externos.
E uma outra parte da população, vamos dizer, é desse interno fisiológico. Esse interno fisiológico, aí a pessoa teria que tomar remédio e teria que ser feito um tratamento, porque geralmente são as depressões mais severas. Que seria acompanhada com médico e antidepressivos. Com o psiquiatra e o psicólogo e com antidepressivos, sim, sem dúvida. As que nós colocamos nesse âmbito do psicológico ou de fatores externos, ou que ela vem em função de fatores externos, que acomete a maioria das pessoas, ela pode ser, vamos dizer, leve, né, essa moderada, e aí vai de personalidade para personalidade. Então, por exemplo, a pessoa... ela perdeu o emprego, ela tem brigas, conflitos, tem dificuldades nos relacionamentos, sei lá, até mesmo a crise no momento do país. Agora, nesse momento... Tudo isso pode levar esses fatores sociais, externos, familiares, às vezes perdeu alguém na família, aconteceu a morte de um familiar ou de uma pessoa amada, ou se separou de alguém, houve um divórcio, enfim, vários cenários desses pode levar justamente a esse estado depressivo, que é o que eu estava dizendo, são os externos, né? Agora, é lógico que isso pode levar a uma depressão mais severa se a pessoa não cuidar? Pode levar. Mas então, uma pessoa que seja mais positiva, a vida dela seja mais positiva e que ela sofra um impacto muito grande em qualquer momento da sua vida, ela pode ter uma depressão mais leve pelo próprio estado físico dela de ser uma pessoa muito positiva, ou ela também pode entrar num estado de depressão. Isso não dá para avaliar muito bem. Uma pessoa bem positiva pode também entrar numa depressão profunda e causar danos para a vida. Pode. Isso é bem relativo, Rosane. Agora, o que eu posso dizer é que uma pessoa com a cognição mais saudável, positiva, se ela entra, de repente, em um momento, uma depressão mais, sei lá, moderada, por exemplo, pode ser, mas aqui eu estou fazendo assim um julgamento bem amplo, pode ser que ela tenha mais facilidade de sair da depressão, porque aqui nós estamos também avaliando o fator tempo. Uma coisa é eu ficar frustrada uma semana, 2 semanas, ou ficar ali num estado mais deprimido, sei lá, umas 3 semanas, coisa assim. A outra é a pessoa, ela está num estado de depressão já há mais de 1 ano, 2 anos. Então, veja, há vamos dizer, vários níveis também dessa depressão. Fora isso que você colocou é importante também. Fora os níveis da depressão, como está a cognição dessa pessoa. É positiva, é negativa? Se é positiva, talvez ajude ela a sair mais desse estado? Sim. Uma outra coisa importante para as pessoas levarem em consideração é o fator dos relacionamentos. Então, relacionamentos positivos, um apoio familiar, um apoio social, isso é importante, porque a tendência da pessoa deprimida é se isolar. Como não há solução para nada, há um caos, há um buraco sem fundo, ela entra como se fosse num cenário completamente sem possibilidades, então ela se isola, exatamente. E isso, às vezes, prejudica, né, ainda mais esse estado da pessoa deprimida. Então, o ideal, se a pessoa identifica alguém assim, algum familiar, alguém próximo nesse estado, ou a ela própria, que procure ajuda, seja em apoio, né, às pessoas mais próximas, ou mesmo ajuda profissional. Que seria o psicólogo, primeiramente, ou o médico? Que seria o psicólogo, né, e aí, nessa avaliação, iria para encaminharia para um psiquiatra, ou tomaria remédio ou não, isso vai de acordo com o diagnóstico. Em algumas linhas da psicologia, por exemplo, Rosane, alguns psicólogos enxergam, por exemplo, a depressão como a pessoa ela ter perdido, vamos dizer, as metas de vida, ela ter perdido o norte da vida dela, ou a direção da vida dela. E em função disso ela entra nesses estados. Então veja, é um cenário muito delicado. Precisa mesmo ser avaliado. Precisa ser avaliado, precisa conduzir com muito cuidado, muita atenção.
Então, eu vejo que é por aí, quem estiver próximo desse tipo de pessoa que possa ajudar nesse sentido. E há só uma outra questão, rapidamente, para colocar, que nem sempre o estado de depressão, quer dizer, a pessoa está completamente, vamos dizer, desanimada, com pensamento lento, sem vontade de sair da cama. Às vezes há aquela depressão que nós chamamos a agitada, que ela pode ficar dentro do quarto, por exemplo, a andar o tempo inteiro em círculos, a mexer com as mãos e a chorar, por exemplo, a noite inteira, e ela está em depressão. Então, nós temos aqui uma pergunta de um ouvinte e eu acho que encaixa bem dentro deste assunto aí, que essa pessoa, ela passa noites inteiras sem dormir durante dias, mas ela diz que trabalha, ela não consegue ficar quieta, ela trabalha a noite e dia, e no outro dia continua trabalhando, ela não descansa, ela não consegue parar a mente para descansar. E ela pergunta, então, se ela estaria entrando num estado de depressão com essas características. É a Dona Glória de Santeria da Zóia. Isso. Então, existe um tipo de depressão que nós chamamos da depressão agitada. Então, a pessoa, ela fica exatamente assim. Ela fica... É agitada mesmo, ela não consegue dormir, ela passa noites e noites sem dormir, muitas vezes dorme só com medicamento, né? E nesse agito, e os pensamentos agitados, e não é um transtorno de ansiedade, muitas vezes, é mesmo o caso de depressão, e também não é a mania, como nós chamamos, que é um outro sintoma, enfim, psicológico aí de ser avaliado, mas de fato, esse cenário muitas vezes é a depressão, ou seja, nós estamos falando de dois polos aqui, onde a depressão, ela deixa a pessoa com o pensamento lento, às vezes com muita vontade de dormir, que é a hipersonia, ou seja, não quer levantar da cama e está completamente em desânimo, às vezes até para falar, Rosane, não consegue falar, ou seja, um cenário mesmo bem lento, bem parado, bem, né? Melancólico mesmo. E um outro cenário onde é extremamente agitado, onde não consegue parar quieto, é como se estivesse fugindo de algo interno, né, que é ameaçador ali, e ela não quer entrar em contato com aquele sentimento, e então fica nessa agitação. Os dois podem ser o diagnóstico de depressão. Ok. E a última pergunta aqui, doutora. A dona Gracinda, ela diz que se sente sempre triste e angustiada diariamente. E ela gostaria de saber se isso seria um indício de depressão. Pode estar com sintoma de depressão, às vezes ainda leve, moderado, e que pode, então, né, a pessoa sendo acompanhada e com tratamento adequado, conseguir sair desse cenário mais rapidamente. O que acontece é que às vezes as pessoas, elas se acostumam com esse tipo de padrão de sentimento, né, e não cuidam disso. E aí, então, pode depois deixar passar mais tempo e ficar mais complicado o tratamento. Doutora, para fechar aqui a questão da depressão, quais as posturas que podem ajudar a superar, então? Assim, resumindo, o que a doutora aconselharia? Bem, principalmente a pessoa, ela tem uma visão de mundo mais positiva. Depois, ter um nível de autoavaliação menos severa, ou seja, dar desconto para si próprio nas coisas às vezes que não tem, nas tarefas que às vezes não tem um desempenho tão elevado. Ou seja, ser mais, às vezes, amigo de si próprio, porque às vezes tem pessoas que são muito inimigas de si mesma. Fazem uma autocobrança muito grande. Fazem uma autocobrança muito grande. Então, de ter esses pensamentos, de não fazer essa tempestade num copo d'água, de realmente procurar desdramatizar ou minimizar, às vezes, as situações. E depois, sempre procurar saídas e possibilidades, porque é justamente o contrário, né, da cognição negativa. Ou seja, se está acontecendo alguma coisa, perder o emprego, como é o momento hoje do país e tudo, buscar possibilidades, porque o mundo é grande, há muitas pessoas, há imensas possibilidades, é uma questão às vezes de ter foco, prioridade, meta, né? Não perder de vista as metas da vida da pessoa, o que ela gosta de fazer, o que ela quer fazer, o que ela quer realizar, exatamente. Acho que esse ponto, assim, essa palavra de autorrealização pessoal é uma coisa que a pessoa deve ter assim em mente. Doutora, chegamos ao final do programa e eu acho que os ouvintes ficaram assim em pulgas para saber mais sobre depressão. Neste caso, a doutora disponibiliza o seu telemóvel se alguém precisar de alguma informação mais profissional? Sim. Pode ser? Sim. Meu telemóvel então é 92 696 1010.
Repete. 92-696-1010. E por e-mail também as pessoas podem me contactar, Lícia, com 2 S, ps@gmail.com. Repete. Lícia, com 2 S, ps@gmail.com. Então podem me contactar, enfim, vou poder ajudar naquilo que for possível. O consultório fica na Entrecampos, assim também facilita. Enfim, se alguém quiser entrar em contato. Agradecemos então a presença da doutora Alicia Pinheiro no nosso programa Ciência e Saúde. Eu que agradeço. E convidamos ela para um próximo momento aí para falar de outros assuntos relacionados à saúde. Obrigada, Rosane. Obrigada, Muito boa ouvintes. tarde. Boa tarde. O programa Ciência e Saúde contou com o apoio da TV Complexo do Brasil e do programa Ciência e Consciência do Tom Martins. Muito boa tarde, até o próximo programa. Ciência e Saúde. Com Rosânia Fernandes.